Então, eu vou te dizer que é com alegria que recebemos nesta noite a ilustre palestrante Luísa Teles, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, e você é de Salvador, Sim. Bahia. Isso. E que gentilmente você aceitou o convite para compartilhar conosco reflexões tão enriquecedoras, dando a continuidade aos nossos estudos e reflexões das terças-feiras. E hoje teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos através do tema Glória em Comum, inspirado no livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles. Tema que certamente nos conduzirá a importantes aprendizados e valiosas reflexões para a nossa caminhada espiritual. Que possamos abrir nossos corações, as nossas mentes, para absorver os ensinamentos desta noite, envolvendo-nos em vibrações de paz, luz e fraternidade. Luísa é o nome da minha amada neta. Ah, que amo muito meu nome, não vou ser modesta. Eu também. Luísa, sinta-se abraçada e acolhida por todos nós. Desde já, a nossa gratidão pela sua presença e pela sua disposição em compartilhar conosco o seu conhecimento e as suas experiências. E nesse momento eu convido o nosso irmão Fernando para ler uma mensagem para nós. Boa noite para todos. Trouxemos esta reflexão contida no livro Lições da Vida, pela psicografia de Carlos Antônio Bacelli, ditado pelo irmão José, intitulada Tempo. Ninguém despreze a bênção do tempo que Deus lhe concede no mundo. Malbaratar o tempo é adiar a felicidade. Quantos minutos, horas e dias são inutilmente consumidos pelos homens sem que atentem para o seu aproveitamento com vistas ao progresso espiritual? Quantos gastam largas faixas de tempo em conversas inúteis, repouso excessivo, ociosidade, lazer irresponsável? O espírito não vai à Terra para uma excursão de férias, mas sim para efetuar o aprendizado que lhe compete. Se cada dia é importante para quem se dedica às aplicações financeiras nas casas bancárias, por que não seria para a economia da alma no que tange aos lucros de ordem moral? Valorizemos o tempo, valorizando a nós mesmos. Aproveitemos os minutos à nossa disposição para a leitura edificante nas tarefas da beneficência, a visita ao enfermo, a correspondência ao amigo carente de uma palavra confortadora. Quem cede a sua mente ao bem encontra mil maneiras de cooperar na construção do mundo melhor. O tempo é talento que quem não se preocupa em multiplicar acaba ficando sem. Enquanto pode, o homem deve aproveitar o seu tempo, porque chegará o momento em que o tempo o convocará para efetuar meticuloso balanço de todos os seus atos.
Que assim seja. Gratidão, Fernando. E antes de passar a palavra à nossa ilustre da noite, a Luísa, eu vos convido a todos a elevar os pensamentos ao alto, nos conectando com essa egrégora de luz, serenando o coração e buscando sintonia com a espiritualidade amiga. Oremos. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo de todas as horas, agradecemos pela vida de cada um aqui presente, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando aprendizado, consolo e renovação espiritual. Que os bons espíritos possam envolver este ambiente em vibrações de paz, harmonia e luz. Abençoa a nossa querida palestrante Luísa Teles, inspirando suas palavras para que possam tocar os nossos corações e despertar em nós o desejo sincero de crescimento interior. Que cada ensinamento aqui compartilhado encontre em nós terreno fértil para a transformação no bem, na caridade e no amor ao próximo. Permaneça conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre, fortalecendo-nos diante das dificuldades da caminhada e iluminando os nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja e assim é. Amém. Minha amiga Luísa, a palavra é toda sua e os nossos ouvidos e coração também. Obrigada, Eliana, pela apresentação. Ilustre somos todos nós, que estamos no mesmo barco aqui na luta, nessa luta no planeta Terra, mas muito obrigada pelas palavras amorosas, acolhedoras. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse trabalho que caminha aí esclarecendo à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, né? Agradeço também ao seu Fernando pela bela mensagem, que tem tudo a ver também com o que nós vamos, de certa forma, abordar aqui, essa urgência em viver o Evangelho, né? De aproveitar esse tempo, uma vez que a gente muitas vezes deixa passar, né? Oportunidades preciosas de transformação necessárias para o nosso espírito. Agradeço, né, a todos vocês pela presença já de antemão, por estarem aqui me ouvindo, né, por me darem essa oportunidade de falar um pouco daquilo que sei, né, estarem abertos, carinhosamente, de corações abertos. E a gente vai falar, né, sobre um capítulo do livro Luz nas Trevas, que foi a proposta a mim, né, dada para fazer a reflexão nesta noite, um texto base do nosso trabalho, né? Só um momento, eu vou tirar aqui o WhatsApp, porque eu estou vendo que está apitando, só um momentinho. Agora sim, desculpem, gente, para não ficar apitando aqui, incomodando a nossa atividade. Então, a gente vai falar sobre um capítulo do livro Luz nas Trevas, que é do nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito amigo Joana de Ângeles, e se intitula Glória em Comum.
Especificamente, nesse capítulo, que horas nós propomos, né, nos propomos a reflexionar, temos mais uma vez a afirmação, a partir das palavras de Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo, a afirmação da grandeza do Mestre Jesus. Né? Quando a autora espiritual, ela nos fala do contexto histórico, social, em que o Mestre encarna aqui na Terra, e como desde o nascimento ele vem sendo a luz para nós todos, né, para a humanidade, como sugere o próprio título do livro, né, Luz nas Trevas, ou seja, o Cristo sendo essa luz nas trevas, trevas que vivia e ainda de certa forma, né, a nossa humanidade ainda vive se debatendo nas sombras, como nós vemos, pelo que acontece no mundo e também muito do que acontece em nosso interior, né? A nossa luta com as nossas sombras. Então, como assevera a nossa querida benfeitora Joângela de Ângeles, aí eu cito, o Mestre incomparável fez-se um amanhecer de esperança e de alegria na terrível noite de horror. Noite de horror, traz a benfeitora, que viviam os contemporâneos do Cristo, uma vez que o Império Romano dominava, né, e era um império, como o próprio nome diz, ditatorial, mandatário, né, em que dominava aqueles que eles venciam pela força. Nós sabemos pela história que o Império Romano dominou muitos povos pela força, pela violência, em que também tinha Herodes, o grande, que governava o povo com crueldade, né? E aí a gente tem um episódio do momento em que há a matança de crianças menores de 2 anos, quando ele sabe do nascimento do Mestre Jesus através dos Reis Magos. Então, o povo, de certa forma, vivia sem uma esperança, por conta dessa opressão mesmo, histórico-social, de um imperador, né? Que queria vencer pela força, como muitos imperadores que a gente vê na história, como muitos ditadores, né? Usam da violência, e também até aqueles países democráticos que hoje nós vemos, usam da violência para dominar outros povos e adquirir riquezas de outros povos. A gente vê o quanto é atual esse texto de Joana, né? Os escritos de Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Então, a gente vai ver o quanto a gente fala, Joana fala de uma determinada época do período do Cristo, mas a gente pode transportar para os dias atuais, como vamos perceber perfeitamente, né? Mas a gente vai pensar inicialmente no título do trabalho de hoje, né? Glória em comum. Quando a gente vê o termo glória, né? Além de ser um nome próprio, inclusive o nome de minha mãe, que se chama Glória, mas aqui a gente vê como um substantivo, né? Dentre muitos significados, vai se referir à honra, né? Esplendor, reconhecimento, adquiridos por alguém por feitos históricos ou virtudes excepcionais. Então, podemos entender esse termo também, glória, né? Como bem-aventurança, como magnificência, né? Como felicidade. Mas aí, né, Joana de Ângeles une o termo glória com adjetivo em comum. E aí verificamos que a glória em comum vai nos remeter a uma fama, um certo reconhecimento, um esplendor que não é habitual, né? Porque em comum é como se fosse algo excepcional, extraordinário e não comum, né? Sendo um pouco redundante mesmo, mas para buscar ser didática, né? Então é um título que resume bem o que a gente vai desenvolver ao longo desse texto. E Joana de Ângeles vai nos lembrar que a glória verdadeira, né, neste mundo é a glória em comum, já antecipando, né, da vida do Cristo. Né? Então, ou seja, toda a trajetória da vida de Jesus e seus ensinos é que nos levará a essa glória verdadeira, a uma glória diferente. Então, a autora, ela vai subverter a lógica do mundo que entende por glória, numa perspectiva meramente material, né? Entende como essa fama, sucesso, esse alcance de fama, sucesso, reconhecimento, mas sempre nessa perspectiva terrena, material, unicamente esquecendo-se
da verdadeira vida, da vida espiritual, né? Então, aqueles que querem fama, poder, dinheiro. Então, verificamos no texto de Joana de Ângeles o seguinte, cito, glórias de um dia misturavam-se a desaires para toda a existência. Multiplicava-se surpreendente a miséria econômica, filha cruel do desamor, que permanecia em triunfo por toda parte, ameaçando de crimes e rebeliões contínuos, os que se encontravam no poder. Jerusalém não fugia à regra, que se tornara generalizada de uma a outra parte do Império Romano. A dominação pelas legiões voluptuosas de poder aumentava a angústia e a necessidade dos abandonados à própria má sorte. No palácio de Herodes o Grande, o crime confraternizava com a legislação arbitrária, enquanto o pavor ameaçava os servos e os membros do governo. Não havia qualquer tipo de segurança ou de bem-estar, senão em breves momentos de embriaguez. O terrível mandatário, continua a benfeitora, que temia perder o poder, não sendo judeu, era pelo povo odiado, e por sua vez a todos odiava. Né? Normal para um governo, né, que se impõe pela violência. Então, a existência vil não desfrutava de paz em razão da psicopatologia de desconfiar de todos, matando indiscriminadamente. Não poupara filhos nem nobre esposa, acreditando-se imortal, físico, sempre atento a qualquer movimento que, supondo ameaçador, esmagava com impiedade. E aí diz, já fechando aqui a citação, a benfeitora, é nesse clima e nessa psicosfera enferma pelo ódio que nasceu Jesus. Né? Então, ela faz um panorama da época que muito não está diferente dos dias de hoje, né? Se a gente for pensar assim, nesse contexto um tanto mais violento que também a gente vive hoje na atualidade. Então, Jesus, ele nasceu para trazer essa luz para o mundo, né? Conforme foi anunciado pelos profetas e os seus discípulos, como a gente vai verificar, por exemplo, em João, capítulo 1, versículos 5 e 9, que diz assim, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Ele, Jesus, no caso, era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. Ou a gente pode verificar também, né, essa afirmação de Jesus como essa luz para o mundo, ou em Mateus, no capítulo 4, versículo 16, quando traz a profecia de Isaías, o povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Luz que raiou para nos trazer a esperança de volta, né? De volta aos nossos corações. Fazer nascer o amor que naquela época, pela perspectiva de amor que o Cristo traz, né? Era desconhecida, e ainda de nós também, ainda hoje. Então, Jesus vinha trazer esse amor aos corações ainda endurecidos e desanimados pela luta, né, do cotidiano. E o convite da benfeitora Joana é que nós deixemos o Cristo nascer em nossos corações, em nossas vidas, e não somente no dia de Natal, porque ela faz no final a referência ao Natal. Né? E é o que a gente fala até muito, né, quando a gente está no período do Natal, a gente diz, enquanto espíritas, né, que Jesus tem que estar nascendo nos nossos corações o ano todo, não só no Natal, porque no Natal há uma certa psicosfera que favorece aquele momento, porque todo mundo se volta para esse nascimento de Jesus, né, as pessoas ficam mais fraternas, mais amorosas, mais caridosas, mas a ideia é que esse Natal perdure todo o ano, todo o tempo em nossas vidas, e não só um período específico, né, voltado para essa comemoração do nascimento de Jesus simbólica. Né? Então, o mundo, ainda hoje, e a gente sabe mais do que nunca, precisa do Cristo. Né? Joana nos apresenta uma mensagem profundamente atual. Então, o mundo ainda deseja a glória da terra, o triunfo na matéria, esquecendo-se dessa forma de cultivar as virtudes ensinadas por Jesus, que é a nossa proposta de hoje. Então, ainda que a mensagem de Joana, ela retrate, né, esses dias remotos, a personalidades da época do Cristo, nós verificamos que ela é muito atual e muito válida para a gente refletir. E vai também expressar ainda os desafios
da humanidade dos nossos tempos, de agora, né? Desses nossos dias, mostrando o quanto a gente precisa de Jesus, precisa vivenciar a sua mensagem nas nossas vidas, porque eu ainda vou dizer a vocês, né, como a gente fala o tempo todo de Jesus na doutrina, me surpreendo, né, quando vejo pessoas desconhecendo, né, essa figura crística, né, a trajetória do Mestre Jesus, que também é muito difundido, obviamente, né, vamos dizer que é uma das personalidades históricas mais conhecidas, mas assim, e o quanto as pessoas também negam, né, o próprio Cristo. Então, a gente fica meio assim, a gente entende, obviamente, né, são espíritos diferentes, com crenças diferentes, mas a vida de Jesus é muito forte, né, e também muito difundida no mundo. E aí, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, cito a benfeitora: agora, quando mais uma vez a humanidade estertora, ou seja, agoniza, né, ele, Jesus, distende as mãos de inefável caridade e o sublime verbo recomendando a vivência do amor. Porque a gente fala nessa coisa, né, de viver o amor, de viver o evangelho, mas a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil perdoar, não é fácil não se magoar, melindrar, né? Não é fácil agir de forma maledicente. Então, daí o tempo todo a gente está afirmando e trabalhando esses textos, essas referências, trazendo a mensagem desses espíritos, porque a gente precisa internalizar. Internalizando é lendo, relendo, estudando, refletindo, analisando, porque em algum momento aquilo que a gente leu em determinado, né, momento da nossa vida, a gente vai despertar. Então, como foi trazido aqui do aproveitar o tempo, né? Importante a gente aproveitar o tempo com as leituras edificantes, importante a gente aproveitar o tempo, né, no trabalho voluntário de uma casa espírita, no serviço ao outro, porque são nesses momentos que, ainda que não seja natural e espontâneo de nossa parte, que nós vamos começar a despertar para o que realmente importa na vida, para o que realmente nós precisamos fazer. Mas é preciso aproveitar o tempo, é preciso agir no tempo, não ficar sentado esperando um milagre, né, da vida, esperando que as coisas caiam do céu, porque não vão cair, né? Em algum momento a vida vai nos sacudir para que a gente saia do lugar, mas não cair no céu, para que a gente lute, para que a gente ande, para que a gente saia do comodismo. Então, a benfeitora nos diz, né, fala que Jesus estende suas mãos inefável na caridade sublime, recomendando essa vivência do amor. Então, Jesus nos clama todos os dias, é Jesus mesmo, né? Presente em alguém que nos chama a atenção, presente em uma situação em que a gente precisa prestar, ter cuidado, né? Então, Jesus nos clama todos os dias a vivência do amor. Mas a gente ainda falha, né? Porque somos imperfeitos, que realmente não é fácil deixar esses atavismos que vão nos arrastando ainda para o passado, para um tempo que não nos serve mais, né? Então, Jesus está o tempo todo nos clamando pela vida, pelas mensagens que a vida nos mostra de todas as maneiras, para que a gente viva o amor, né? Mas para que possamos perceber o chamado do Mestre e segui-lo, precisamos estar despertos, né, para a nossa realidade espiritual. Porque senão as coisas vão acontecer, a gente nem vai se dar conta, se a gente não estiver atento, né, para o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui na Terra. Então é preciso, mais do que nunca, nessa transição planetária que nós estamos vivendo, né, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, viver a mensagem de Jesus. Então, não nos cabe mais, aí eu volto à mensagem do tempo, não nos cabe mais desculpismos, né? Dizer eu não sabia, pelo menos a nós espíritas, que minimamente frequentamos doutrinárias, não cabe mais dizer que nós não sabíamos, não sabemos de determinadas coisas, né? O mínimo a gente consegue entender da doutrina, nas palestras, nos estudos, enfim. Então, não cabe mais desculpismos, né? Justificativas, adiar a nossa transformação moral, que deve se operar todos os dias. Então, eu não falo aqui de nós buscarmos uma perfeição que ainda é inalcançável,
né? Mas a gente precisa, primeiro, ter vontade, né? Decidir, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Segundo, o esforço, porque a gente precisa trabalhar, né? Dentro da gente e fora, para a gente sair dessa zona de conforto, né? Que muitas vezes a gente fica, como diz o hino, deitado em berço esplêndido, né? O brasileiro deitado em berço esplêndido, e não temos que ficar deitados em berço esplêndido, né? E aí, quando a gente fica nesse deitado, na rede, né? Não que não seja bom, de vez em quando a gente precisa descansar, mas assim, fica ali eternamente, vem a dor e nos sacode, porque a dor serve para isso, para nos sacudir, para nos mexer, para dizer, olha, não é castigo, não é nada não, é só para dizer, peraí, fique atento aí a isso que está acontecendo na sua vida, né? Então, a dor, ela vem para nós, nos chega, para que a gente possa sair desse comodismo prejudicial, né? Para que a gente possa se movimentar e crescer mesmo espiritualmente, né? Emocionalmente, intelectualmente, a dor vem para isso. Vem para que a gente desperte, para que a gente saia de um lugar que já não nos cabe mais, né? Então, na obra de Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo também, no livro Vida, Desafios e Soluções, a autora espiritual, ela vai afirmar que a humanidade, em geral, vive em estado de sono, em letargo, né? E por isso padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si mesmo, da destinação de cada um, do significado da nossa existência. Muita gente ainda vive achando que a vida é só isso aqui, é a passeio, né? Eu conheço pessoas próximas, né? Conheço uma pessoa próxima, eu vim a passeio mesmo. Dizer assim, eu vim a passeio para esse mundo, eu quero passear nesse mundo, eu quero ficar nesse mundo distraído, não quero despertar, né? Afirma mesmo. Então, a gente precisa sair desse sono, né? Que esse sono, essa falta de despertar, é a ignorância de nós mesmos, né? Do que somos, do significado da nossa existência. Então, diante disso, os indivíduos, eles acomodados à situação em que se estagiam, acabam por queixar-se, né? Reclamar quando a situação não lhe é favorável. Quando ele lhe é favorável, beleza, né? Tá tudo lindo. Deus é maravilhoso. Mas se de repente vem a dor, desagrada, a vida já não presta. Deus está me punindo, Deus não serve, não acredito mais em Deus. Então, tudo só presta quando está maravilhoso. Deus só é bom quando está a vida maravilhosa. Veio a dor, Deus já não é mais bom, né? Já não me serve mais. E aí se perdem no meio do caminho, né? Então, diante disso, esses indivíduos acomodados a essas situações e às situações diversas da vida em que estagiam, queixam-se, vão reclamar, né? Mas quase nada fazem para mudar os fatores que os tornam infelizes no meio social no qual estão inseridos. Há muitos que só reclamam, mas não têm atitude nem de mudar, né? E nem de mudar aquilo que está em seu entorno. É mais fácil acusar o outro, é mais fácil acusar a Deus, é mais fácil acusar a má sorte, é mais fácil acusar o pai que não criou bem, nem a mãe que criou bem, ao invés de assumir a própria responsabilidade da vida, do seu protagonismo diante da vida, né? Então, a consciência de sono que a benfeitora vai nos falar, de certa forma, predomina, né? Joana de Ângeles vai dizer que essa consciência de sono predomina, que é essa falta do despertar de si mesmo, né? Nesse mundo em que nós estamos vivendo. Devido principalmente, a benfeitora vai dizer, a um prazer imediato, né? Sem que se proponha e oportunize o indivíduo para emoções libertadoras. Então, é assim que nós vemos que a nossa humanidade, ela avança intelectualmente, porém os sentimentos mais nobres, eles ficam relegados e desconsiderados a segundo plano, né? Frente aos apelos do mundo, que valorizam só o ter, o aparecer, o aparentar ser, não necessariamente ser. Então, são esses os apelos do mundo. E aí atrasa o nosso progresso moral, né? O nosso progresso moral vai ficando cada vez mais atrasado. Então, Jesus já havia nos alertado, falando aos discípulos sobre a necessidade de vigiar, né? Em vários momentos do Evangelho, a gente vê que Jesus traz essa ideia do vigiar, né? Vigia, vigia.
por conta mesmo de saber das nossas fraquezas, né, do nosso espírito. Então, essa necessidade de vigiarmos para que possamos viver melhor no mundo, para que a gente não caia na tentação. Que é em Mateus 26, versículos de 37 a 41, a gente vai ver o seguinte, né, que pouco antes de Jesus ser preso, ele vai trazer aqui algumas falas, e aí eu cito. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, lhes disse Jesus, né, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Né? Olha nós aqui ainda adormecidos. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Né? Imagino que Jesus chegando hoje ia dizer bastante a nós aqui. Né? Em muitos momentos, nenhuma horinha vocês vão velar comigo, né? E aí diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne, infelizmente, é fraca. Fraquíssima, porque a gente promete no mundo espiritual 1001 coisas que a gente vai fazer e resolver. Chega aqui, né, na matéria, pronto, esquece tudo que prometeu lá no mundo espiritual, vai viver uma vida, né, só de alegrias, ilusões e fantasias, e acaba desviando do caminho. Aí chega no mundo espiritual, né, pronto, vai fazer o balanço, deixou de fazer um bocado de coisa, não cumpriu aquilo que tinha prometido, porque teve os chamados, mas não despertou, deixou passar a oportunidade. Então, é imprescindível que a gente esteja acordado, né, vigiando, orando, atentos aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, como agimos. Gente, a gente fala, mas tem que falar sempre para nós, para as pessoas, para que a gente possa ter essa atenção. Porque, eu vou dizer, é um instante que a gente perde a cabeça. Hoje mesmo eu vivenciei uma situação que que a gente pode aqui exemplificar dessa questão do vigiar. Eu peguei um Uber, né, não tão longe da minha casa para o meu trabalho, é poucos minutos. Aí, chegou no meio do caminho, já senti o motorista meio irritado, meio chateado, a gente percebe, né, até pela forma de dirigir, meio impaciente, mas assim, na hora, ele parou o carro na ladeira, uma senhorinha, eu acho que não soube fazer a meia embreagem, teve algum problema, simplesmente bateu no carro atrás do homem. Esse homem que estava comigo, né, como cliente, se segurou. Aí eu falei, moço, quando eu olhei para trás, eu falei, uma senhora. Meu Deus, eu falei, moço, não faça nada, é uma senhora. E aí o moço, não faça nada, é uma senhora. Só que ele segurou para não brigar com a senhora, porém, aí vem os obsessores, né? Ele já estava perturbado, os obsessores. Começaram, o povo começou a buzinar, não entendendo, vendo ali, né, que tinha que ter havido alguma coisa para todo mundo estar parado ali. Menino, esse homem começou a dar tanto xingamento, ele se segurando para não brigar com a senhora e xingando o povo, ele gritava assim, eu falei, moça, eu vou me embora, porque eu vou trabalhar, cancele a viagem, estava perto do meu trabalho. Mas você vê, aí eu pensando comigo, né, se esse homem tivesse armado, ou se outro que estava ali buzinando, que ele se zangou, tivesse armado, poderia acontecer uma tragédia ali naquele momento, por falta de vigilância. Né? Seria melhor que ele tivesse ido para casa. E talvez aquela batida foi até uma providência divina, que a gente que acha que é um mal, para que não acontecesse algo pior. É aí que está, né? A gente pensar, o que parece um mal não necessariamente é um mal, é prevenindo algo muito pior nas nossas vidas. Então eu pensei assim, olha, Deus deve ter dado essa batida a esse homem para que ele vá para a casa dele e não provoque uma situação muito pior para ele nem para ninguém mais adiante, porque eu já percebi que ele estava bastante irritado. Né? Então, assim, olha a necessidade da vigilância. Né? Então, a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai nos dizer ainda no livro Vida, Desafios e Soluções, que estar acordado é encontrar-se pleno, né? Consciente dessa nossa realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao nosso alcance, né? Desculpa. Estar acordado é nos libertarmos do medo, né? Dos nossos medos que nos imobilizam na inutilidade
que nos deixam acomodados. Porque o medo é saudável, a gente sente. Porém, se a gente não procura recursos que possam nos auxiliar a sair desse medo para que a gente progrida, isso é que vai nos prejudicar, né? Assim como todos os sentimentos e emoções nas nossas vidas, a raiva, né, o ciúme, tudo isso a gente vai sentir porque é humano, não tem como fugir. Agora, o que a gente faz desses sentimentos que surgem em nós é que nós devemos estar atentos, despertos. Então, Joana vai dizer que é redescobrir, né, estar desperto, essa alegria de viver e de agir. É ampliar o campo de comunicação com a natureza e todos os seres, né? Preservação da natureza, amar a natureza e todos os seres. É multiplicar na nossa sociedade os meios de dignificação humana, nos libertarmos dos nossos preconceitos, né? Das nossas ignorâncias que machucam e maltratam o outro. E aí, Joana diz também que é colocando ao alcance de todos. É também, conforme a benfeitora, submeter-se à eloquente proposta de iluminação que se pode encontrar em toda parte. Porque, como vimos mais uma vez, eu volto a mensagem muito, né, importante nesse início para a gente pensar aqui, nossas reflexões também, é pensar que a todo momento nós estamos sendo chamados para essa transformação, para essa evolução do nosso espírito, tudo o que acontece nas nossas vidas. Então, disso também, né, certo dessa necessidade de despertamento da consciência dos indivíduos e da mudança de atitude, né, que esses indivíduos devem empreender, que aí a gente vê também o apóstolo Paulo, né, em carta aos Efésios 5, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Né? Então, assim, a luz nas trevas é o Cristo. Ele vai nos esclarecer o caminho que devemos seguir. Então, a gente infere dessa forma que o sono seria uma forma de morte, né? De desperdício de tempo, de oportunidade de crescimento educativa, terapêutica, esclarecedora, visto que quando nós estamos despertos, Jesus pode, dessa forma, nos esclarecer e nos direcionar para o melhor caminho que devemos seguir. Então, por isso, Joana também vai nos dizer, né, que para que houvesse o despertar da consciência individual e coletiva dos seres, Jesus veio há mais de 2000 anos à Terra a fim de trazer a mensagem mais perfeita de amor e de dignificação humana, nunca antes vista e ainda não apresentada por outro ser. Daí Jesus ter dito ser o caminho, a verdade e a vida. Né? E que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, dessa maneira, a gente compreende que a glória do Cristo Jesus é incomum, porque não segue a lógica do mundo, né? Mas sim a lógica das leis de Deus. Então, afirma Joana no texto, glória incomum, que Jesus desceu das excelsas alturas e ao invés de apequenar-se, né, deixando-se levar pelo mal da terra, né, entre as criaturas que estavam ali agonizando e nem sempre o compreendiam, ele cercou-as, até as culminâncias da harmonia com ternura e sorriso de amor para todos nós. Jesus, continua a benfeitora, cumpriu o programa que desenhara para a sua vilegiatura e no momento exato, né, foi traído, negado e assassinado covardemente. Mas, apesar dessa circunstância, o Tris, né, diz a benfeitora, voltou a semear a certeza da imortalidade quando ele volta para mostrar que está vivo, né, em espírito, confirmando os ensinamentos apresentados anteriormente. Então, Jesus realizou tudo quanto enunciou e viveu, na mesma situação daqueles aos quais oferecia o amor integral. Então, vai nos dizer Joana de Ângeles, sendo a bondade incomum, jamais anuiu com o erro e silenciou a criminalidade, omitindo-se ante a injustiça e as aberrações. Então, Jesus não coniveu com os poderosos de um dia, né? Por isso ele foi crucificado, né? Porque ele não estava de acordo com o que estava errado entre os poderosos, nem o justificou nas ações perversas que se permitiam, e quantos de nós hoje somos crucificados simbolicamente porque agimos como Jesus, né? Então, a moral, né, equivocada, né, de muitos,
que agir no bem é ser bobo, é ser besta, né? Perdoar, as pessoas acham que não é bom, né? Porque a outra fez uma coisa ruim, tem que se vingar, então, enfim. A lógica do Cristo não é a lógica do mundo. E muitas vezes aqueles que seguem o Cristo são crucificados como ele, simbolicamente, a gente sabe, né? Então, diz Joana de Ângeles, o Cristo não conivia com os poderosos de um dia, nem os justificou nas ações perversas que se permitiam. Íntegro, tornou-se modelo que pode e deve ser seguido por toda a humanidade, e retornou à morada excelsa, mas não se afastou daqueles a quem até hoje ama, que somos nós, né? Tendo a paciência com cada espírito no seu processo de transformação espiritual, uns mais adiantados, outros mais devagar, outros ainda numa infância bastante difícil e resistindo o crescimento, né? Então, é seguindo os passos do Mestre que vamos alcançar a verdadeira glória, a glória do Espírito, né? A glória do amor da vida eterna. Então, é perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É tendo indulgência com aqueles que fraquejam, como Jesus teve com a mulher adúltera, né? É entendendo a negação de Pedro, fraquejou naquele momento, como Jesus também compreendeu a traição de Judas, esclarecendo com amor e paciência, né, como Jesus fez com os doutores da lei de sua época, que se achavam acima da lei, que buscavam tentá-lo e contradizê-lo nos ensinamentos que ele apresentava através das parábolas, né? Então, é curando os corações aflitos com a escuta ativa, assim que nós estaremos contribuindo para um mundo melhor, com a presença de alma, com o olhar atento à dor do outro que se aproxima da gente, que está perto de nós, com a palavra consoladora. Então, é doando-se para socorrer e amparar, né, aqueles que precisam ainda mais do que nós, fazendo dessa forma da caridade material e moral uma prática constante em nossas vidas. E aí, no livro que eu estou lendo agora, atualmente, intitulado Seja Mais Feliz, Aconteça o que Acontecer, nesse livro tem muitos ensinamentos já comprovados cientificamente que tem tudo a ver com muito que a doutrina espírita traz, é bem interessante o livro, de um estudioso renomado da psicologia positiva, né? Ele estuda a felicidade, estuda a psicologia positiva há muito tempo, que é chamado Tal Ben-Shahar, e ele traz um poema nesse livro, que eu achei bastante significativo para o nosso trabalho hoje, de Mary Ann Evans, desculpa aí a pronúncia, tá, gente? Mas é uma poetisa, né, que tinha o pseudônimo de George Eliot, talvez vocês conheçam mais. E o título da poesia é assim: conte aquele dia como perdido. Aí a gente vai entender, né? Qual o dia que a gente vai contar como perdido? Que nos fala sobre essa importância de doar-se, da doação saudável e necessária para a nossa felicidade, porque é comprovado cientificamente que a doação genuína, ela nos traz felicidade, né, verdadeira, e essa felicidade se prolonga muito mais quando a gente simplesmente gasta algo só com nós mesmos, né? Tem um teste que ele faz, mas aí eu não vou explicar muito para a gente não se estender demais. Então, qual é o poema? Eu vou ler o poema para vocês aqui, porque é bem interessante. Conte aquele dia como perdido. Aí, vamos lá. Se você, sentado ao pôr do sol, e relembrando os seus atos, encontrar ao menos um gesto de abnegação, uma palavra que apaziguou o coração de quem ouviu, um olhar gentil que a tudo iluminou, que pousou como o sol no destino pretendido, então, conte aquele dia como bem vivido. Mas, se ao longo de todo o dia não foi capaz de alegrar sequer um coração, se o dia todo não fez nada de que possa se lembrar, que levasse a luz do sol para outro olhar, nem ato algum, por menor que fosse, que sem nada custar uma alma ajudou, então conte aquele dia como mais do que perdido. Então, com esse belo poema, né, Tal Ben-Shahar, o autor, ele vai nos fazer refletir também que, aí eu cito aqui
o autor, né, Tal Ben-Shahar. Ele diz assim: de acordo com Evans, um dia em que levamos a luz do sol para outra pessoa, em que levamos bondade, generosidade e amor, é um dia bem vivido. Ao passo que, se nós passamos o dia sem produzir um impacto positivo na vida das outras pessoas, esse dia será mais do que perdido, né? Então, o autor, ele vai nos lembrar, através até de experimentos científicos, como eu falei, que se doar de forma saudável é importante para nós nos sentirmos mais felizes e melhores, né? E ainda assevera Tal Ben-Shahar dizendo o seguinte, cito o autor novamente: agora, imagine se doar fosse a moeda, né, e não o dinheiro, pela qual medimos nossas vidas. Se avaliarmos nosso sucesso, as nossas glórias, em termos de quão generosos e gentis somos, por quanta alegria espalhamos, o mundo dessa forma seria um lugar muito melhor para se viver. De fato, né? Não temos dúvida. Então, continua o autor, não só para aqueles que se beneficiam de nossas boas ações, mas também para nós mesmos. Então, fecho aspas aqui da citação do autor. Então, é dessa maneira que nós entendemos que o nosso triunfo pessoal, né, a nossa glória aqui na Terra, ela acontece quando nós vencemos as nossas próprias imperfeições, né? A nossa maior luta não é com o outro, é conosco mesmos, né? E quando nós nos doamos em amor para a vida, para o próximo, para nós mesmos, sem sermos egoístas. Então, lembrando aqui da lei maior, né? Que é a lei de amor, quando Jesus nos diz para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Tão bem exemplificada por Jesus em toda a sua vida aqui na Terra. E aí, conforme a gente vê no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, vai dizer o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é um sentimento por excelência que a gente ainda está desenvolvendo no nosso coração, né, como Cristo nos ensinou. E os sentimentos são esses instintos elevados à altura do progresso feito, porque a gente ainda age como se fôssemos animais irracionais, muitas vezes, né? Perdemos as nossas cabeças, né, a racionalidade e esse sentimento amoroso que está dentro de nós, em germe, que precisa ser melhor desenvolvido. Então, daí também vermos esclarecido pela nossa querida doutrina, amada doutrina espírita, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É fácil essa caridade ser praticada como entendia Jesus? Não é fácil. Eu estou na luta também, como todos nós, como eu disse, nesse mesmo barco, lutando porque há coisas que me magoam, que me ferem, que me machucam e que eu preciso trabalhar. Mas eu não estaciono, e essa é a proposta de Jesus. Entende as nossas fraquezas, mas que a gente não estacione, né? Pedro negou 3 vezes, mas depois se transformou na figura que foi que nós conhecemos, né? Divulgando o Evangelho do Cristo. E é isso que Jesus quer de nós, essa transformação real, verdadeira, e que vai também ajudar muitos outros corações. Então, assim, nesse mundo que está acostumado à força, né, Jesus apresentou a mansidão e a verdadeira caridade. Nesse mundo que ainda está acostumado ao egoísmo, Jesus nos apresenta o tempo todo a fraternidade. No mundo que ainda é dominado pelo orgulho, Jesus nos apresenta a humildade. Então, Jesus vivia as leis de Deus de forma integral, para que a gente pudesse ver e pegarmos o exemplo dele para ser a nossa luz. Então, a vida de Jesus foi exatamente tudo o que ele ensinou. Por isso ele arrastou e arrasta multidões que o seguem verdadeiramente. E aí Jesus nos ensina, trago aqui, né, a mensagem do Evangelho, as palavras do Evangelho, o valor da humildade quando ele lava os pés dos discípulos. Né? Em João 13, versículos de 1 a 12, eu acho que vale a gente trazer aqui um pouco do
do texto do Evangelho mesmo, né, já que a gente está se propondo a um estudo, a uma reflexão, e acho que é bom a gente voltar a esses escritos. Estava próxima a festa da Páscoa, né, em João 13, versículos de 1 a 12. Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Então, ele tinha sempre amado aqueles no mundo que eram dele e mostrou a eles o seu amor até o limite. Eu fiz alguns cortes para não ficar muito extenso, tá, gente? Então, o Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Jesus sabia disso. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na cintura. Depois, derramando água na bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? Olha a gente se recusando ao amor do Cristo muitas vezes, né? Então, Pedro, de certa forma, achando que estava agradando a Jesus, mas, na verdade, estava se recusando àquele amor e ensinamento do Cristo. E Jesus o repreende. Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E aí Jesus responde: se eu não lavar os seus pés, você não terá nada a ver comigo, não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu então: Senhor, então lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, pelo amor de Deus, né? A gente, depois que já foi repreendido, acontece alguma coisa mais desesperada atrás de Jesus. Lave tudo. E aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, Jesus diz, né? Então, Jesus sabia quem era aquele que iria traí-lo, né? Foi por isso que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Acabando de lavar os pés dele, Jesus vestiu sua túnica, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês, né? Como um bom educador, né? Quer saber se houve realmente entendimento do ensino? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tens razão, pois eu sou. Se eu, que sou senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, faça o que eu fiz, né? Seja exemplo para aqueles agora que vocês vão multiplicar a minha palavra e os meus ensinamentos. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. E isso Jesus fala com os discípulos, mas está falando para nós, né? Exemplo da humildade. Então, assim como eu fiz a vocês, aí eu digo aqui ao grupo, né? Como Jesus fez, diga a vocês, então façam uns aos outros. Busquemos fazer uns aos outros. Então, com esse exemplo de humildade e muitos outros que a gente vê nos evangelhos, né? É que, conforme afirma Joana de Ângeles, no texto que nós estamos aqui tomando por base, né, Glória em Comum, que aí ela vai dizer que a trajetória de Jesus na Terra ultrapassou tudo quanto se esperava, porque ele deu lugar à era da ternura, da confiança e da felicidade aureolada pela paz, chamado de príncipe da paz, né? Então, a gente precisa hoje dessa paz do Cristo. Olha quantas guerras interferindo no mundo todo. Olha a situação que olha a guerra no trânsito que eu vivi hoje, a agressividade. Olha as nossas guerras internas que precisamos pacificar. Então, Jesus, diz a benfeitora, misturou-se à multidão enfaimada, enferma, desprezada, criando uma nova ordem de valores e de sociedade sob o beneplácito do amor, então desconhecido para aqueles, semeou a compaixão e a misericórdia nos corações empedernidos, quando, dando início, à cultura da fraternidade sem jaça e da alegria transcendental. Então, nós, que nos afirmamos cristãos, temos o desafio constante de vivenciar honestamente os ensinos de Jesus, não distorcendo como muitos falsos profetas fazem, né? É vivenciando verdadeiramente o Evangelho, né? Então, a gente tem que viver aquilo que nós dizemos professar, a doutrina espírita. Então, neste mundo que nós estamos, cercado de avanços tecnológicos, facilidades materiais, comunicação instantânea, que leva até a fake news, aqui a gente vê, né? Que gera também, dessa forma, ansiedade, solidão, mentiras, né? Tanta intolerância, violência, tanta dificuldade de convivência,
como recentemente a gente viu nos noticiários, vocês devem ter acompanhado que saiu no Fantástico, né, a violência de uma mulher que, porque uma franja, né, não ficou boa, agrediu o cabeleireiro. Foi tão gritante alguns fatos que aconteceram, né, um atrás do outro, da banalização da violência, que começou-se a se questionar o porquê disso, né, por causa de uma franja, vai dar uma facada numa pessoa, por causa de uma cebola que foi numa comida de forma equivocada, vou dar um tapa na cara de um atendente, ou de uma cobrança, né, justa de vinhos, como um cantor famoso fez, eu vou agredir os funcionários, quebrar o restaurante. Então, foi tão gritante essa banalização da violência que as pessoas começaram a se questionar, e de fato a gente precisa questionar, né? Por que as pessoas estão agressivas? Por que as pessoas estão tão revoltadas? Por que as pessoas estão tão, né, violentas umas com as outras por coisas banais, por coisas bobas, que não justifica também nada que seja até mais grave, né? Então, violência nenhuma justifica nada. Né? Então, são esses sucessivos absurdos que nós vemos na nossa vida cotidianamente, expostos nos jornais, que é preciso a gente, enquanto cristão, ser essa diferença mesmo no mundo, essa luz de Jesus no mundo, né? Agindo como ele. Então, o mais impressionante é perceber como os séculos passaram, mas os conflitos humanos, infelizmente, ainda continuam semelhantes. E aí eu vejo a pergunta, de que adianta ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder a nossa própria alma, como a gente vê, né, em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa de sua alma. E Joana de Ângeles vai nos alertar para que a gente não esqueça de Jesus em toda a nossa vida, em todos os momentos, ao acordar, respirar, até o dormir, né, a gente lembrar que o mestre faria, né, como o mestre agiria nessa situação, porque ele é a luz do mundo, seja no Natal ou não. E aí vai dizer Joana de Ângeles, né, a gente já vai caminhando para o nosso final, diz assim a benfeitora: acompanha o comportamento pessimista da sociedade ou sua exaltação pelas necessidades emocionais de serem notícia na comunicação virtual, acerca-te dos irmãos em sofrimento conforme Jesus o fez. Né? Então, a gente, sendo cristão, tem que agir como Jesus o fez. E aí, nós estaremos contribuindo, como diz Joana de Ângeles, de maneira eficaz para a instalação do seu reino nos corações, no nosso e nos daqueles que estão junto conosco. Então, não apenas faça, diz a benfeitora, o Natal, não apenas o faças no Natal, desculpe, sob as vibrações da Noite Santa, mas ajuda com que possas aqui encontres e estarás realizando a tua celebração com Jesus, edificando um mundo ditoso de amanhã. Então, nós não conseguiremos, né, necessariamente mudar a humanidade inteira. Não vamos. Talvez nem tenhamos essa pretensão, nem desejemos isso, porque é muito difícil. Mas a gente pode iluminar o ambiente onde estamos, né, no nosso trabalho, na nossa casa, né, na nossa comunidade, mesmo num espaço ainda bastante restrito, nós podemos ser essa luz, nem que seja um fósforozinho pequenininho, né, a iluminar uma vela, né, pequena. A gente pode sim fazer a diferença. A gente acha que o outro não está nos observando, mas está. Está atento ao que nós estamos fazendo. Então, como é que nós estamos agindo? Toda grande transformação coletiva, né, ela começa em pequenas mudanças individuais. E a gente vê isso. Né? Alguém que de repente toma uma atitude diferente, e aí chama a atenção, e aí a coisa se multiplica. Né? Tanto para o bom quanto para o ruim. Mas a gente está aqui sempre focado no lado bom. Então, Jesus, ele revolucionou essa humanidade sem armas. Aqueles que falam em nome de Jesus armados estão equivocados, né? Que diz que Jesus, ele pegou em armas, não pegou. Ele disse a Pedro, embainha a tua arma, né? Embainha a tua espada. Não faça ao outro, porque o que você fizer, você vai receber também de volta. Lei de causa e efeito. Então, Jesus transformou e transforma as consciências o tempo todo para aqueles que realmente resolvem segui-lo. Perdoa infinitamente, faz o bem sem esperar recompensa, serve o tempo todo.
né? Valoriza os humildes. E está sempre dignificando o ser humano. E aí, se vivemos numa cultura de competição, né? Jesus vai nos ensinar a cooperação. Se nós vivemos nessa cultura de cancelamento nas mídias sociais, Jesus vai nos ensinar a misericórdia. Se nós vivemos numa cultura de individualismo, Jesus nos ensina a fraternidade. Então, como cristãos, devemos assim agir. Vivendo conforme o Cristo nos ensinou, não como falsos profetas, mas como verdadeiros cristãos, nós alcançaremos também, como Cristo, essa glória incomum neste mundo que ainda luta para alcançar. Muito obrigada a todos, meus amigos. Parabéns, querida Luísa. Queremos expressar a nossa profunda gratidão pela brilhante explanação desta noite. Suas palavras trouxeram luz, reflexão e conforto aos nossos corações, enriquecendo-nos espiritualmente, através dos ensinamentos de Joana de Ângeles. Parabéns! E agora nós temos um espaço aberto para perguntas, para algumas, se alguém quiser fazer algumas colocações, este é o momento. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Lulu. Boa noite, Léo. Boa noite. Luísa, qual o paralelo que a senhora faz assim, sobre a glória terrena, mais a glória espiritual? Qual o paralelo, assim, a comparação das duas? Não entendi, desculpe, pode falar de novo? Qual o paralelo que a senhora faz sobre a glória terrena e a glória espiritual? Um paralelo assim, entre as duas, a diferença, melhor dizendo. Pronto. Desculpa, mesmo. Sim. Quando Joana de Ângeles traz essa ideia da glória em comum, é porque há um entendimento a nós todos aqui na Terra, né, muito difundido, principalmente aqueles que são materialistas, dessa glória, fama, reconhecimento, somente voltado para a vida material, que nos leva muitas vezes a vícios, né, a equívocos, a achar que ter poder é pisar nos outros, né? Então, que vai fazer com que muitas vezes nós ajamos de forma equivocada. E aí, trazendo a glória em comum, através do exemplo de Jesus, é pensando nessa glória espiritual, que é a nossa transformação, né, em espíritos imperfeitos para espíritos melhores, né, numa perfeição relativa, a partir da nossa própria transformação moral, né, buscando esse exemplo de Jesus, porque ele é que vai nos iluminar o nosso caminho, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, por isso, essa glória em comum, né? Então, esse é o meu entendimento, de que aqueles que estão focados nessa glória terrena, sucesso, fama, reconhecimento, que leva à vaidade, que leva ao egoísmo, que leva ao orgulho, se perde no caminho quando a gente pensa que vai de encontro essa glória entendida na matéria, na terra, aos ensinamentos do Cristo, que são voltados para a nossa transformação espiritual, né, para o nosso progresso espiritual. Espero ter respondido. Muito bem, meus parabéns. Obrigado. Obrigada a você também. Nosso irmão Fidelis levantou a mão. Fica à vontade, Fidelis. Boa noite. Essa reflexão foi muito boa a sua, entendeu? Aproveitar o tempo, porque devemos mudar, né? Transformação. Esse livro que você falou aí também deve ser um bom livro. Seja mais feliz, aconteça o que acontecer, né? Sim, deixa eu ver se... É um bom livro mesmo, viu? É comida assim, é pequeno, é uma linguagem acessível, mas é de um especialista mesmo em psicologia positiva e
E fala também do momento da pandemia, né? Que todos nós passamos por uma verdadeira provação aí. Mas é bem interessante. Se tiver interesse, aí é bem bacana, viu? Traz muitos ensinamentos. Desculpa, Eu pode vou dar falar. uma lida. Eu vou dar uma lida nele. Agora tem Sim. um livro também, Luísa, que muito bom também, que eu li também, Felicidade Sem Culpa, de Adenal Novaes. É um livro espetacular, entendeu? E tem também O Bom da Vida também. É 2 livros que eu li, sensacional, entendeu? Porque aí muita gente pensa que é a felicidade, fica atrás da felicidade, mas a felicidade está dentro de cada um de nós, né? E a paz de espírito de cada um. Então, muita gente fica procurando a felicidade, e a felicidade, na verdade, você já está feliz e não está sabendo. Né? É complicado. Parabéns, uma boa reflexão, que Deus te ilumine, te abençoe e tudo de bom para você. Obrigada, Fidelis. É interessante porque esses estudiosos da felicidade, eles não negam os processos de dor que a gente tem na vida, né? Que todo mundo vai passar, né, de certa forma, e aí nosso conhecimento espírita, ele não tem o conhecimento espírita, mas ele fala, a vida vai nos testar, ele fala do momento da pandemia, a vida nos testa, né, com esses momentos, às vezes, de frustração, de dor, e aí ele diz que isso não impede justamente, que ele falou, de nós sermos felizes. É claro que tem os momentos, né, de tristeza, que são sentimentos humanos, que ele diz, não devemos negar, mas devemos olhar, como você falou, né, as outras coisas que nós temos nas nossas vidas, né, valorizar a presença, né, aquilo que nos apresenta e que nos torna, né, melhores, valorizar esses momentos do cotidiano também e outras coisas que ele vai trazer, para que a gente possa construir essa felicidade, que não é essa felicidade ilusória, claro, que o mundo vende, né, dessa glória aí do mundo, de fama, sucesso, vaidade, aparência. Então, assim, é interessante que os estudiosos da felicidade, pelo que eu tenho lido, né, até então, eles falam isso, não há negação da dor, né, que existe no mundo, mas é como você encara, que é também a proposta da doutrina espírita, como você encara esses processos difíceis na sua vida, né, não se acomodando, né, não negando também alguns sentimentos, mas transformando para melhor aquilo que se pode, né, e que se deve transformar, né. Mas é isso. Obrigada pela colocação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa? Ninguém mais? Então, Luísa, mais uma vez, gratidão pela sua dedicação, pela sua sensibilidade, pelo carinho com que compartilhou conosco tantos aprendizados valiosos. Que Deus e os benfeitores espirituais continuem iluminando sua jornada, fortalecendo-a em sua missão de semear o bem, a esperança e o conhecimento. E em nome da sala de estudo Chico Xavier, agradecemos a sua presença, agradecemos também a presença de cada um aqui nesta noite tão especial. E, Luísa, mais uma vez a nossa gratidão, né, por essa explanação belíssima. Agradeço também, viu? Muito obrigada também, né, pelo convite de vocês, mais uma vez, pelo carinho, né, pelas palavras, Eliana, generosas, acolhedoras. Agradeço demais, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Nós é que te agradecemos a disponibilidade sua. E agora, para encerrarmos esta noite de estudos e reflexões, você poderia nos conceder a honra
de realizar a prece final, Luísa? Claro, com certeza. Mais uma vez, né, queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, voltados para o mesmo fim, para o bem, para o amor, para a reflexão em torno da mensagem de Jesus, de seus ensinos, que tanto ainda precisamos viver, exemplificar. Agradecemos a Deus a oportunidade de servir, de ouvir, de ver, quando muitos não têm a oportunidade que temos. E assim, Senhor, amparados pela espiritualidade superior, pelos espíritos amigos, benfeitores que nos inspiram, nos amparam, nos fortalecem na fé, na coragem, na resignação. Pedimos que nos dê uma boa noite de paz, de equilíbrio, tranquilidade, um sono tranquilo em nossos lares, aos nossos familiares. E com a prece que Jesus nos ensinou, encerramos o nosso trabalho dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada.